Gente, a Nádia escancarou uma manipulação feita pelo Carelli que foi pra ajudar ela. Só que ela não sabe, obviamente, que a manipulação foi pra ajudá-la. E ela foi a única que percebeu o que realmente aconteceu. Bom, conforme vocês viram na formação de roça ontem, assim, teve a prova onde 4 pessoas foram pra roça porque perderam e teve a votação na casa. Só que o André, misteriosamente, estava imune à votação porque a Galisteu avisou isso à casa. Olha, o André não pode participar e tá imune porque ele é o fazendeiro da semana. Mas acontece que a Nádia insistiu e ela queria votar no André. Ela falou, meu voto era no André. A Galisteu disse, não pode. E aí a Nádia foi lá e votou no Tonzão. Mas depois a Nádia refletiu sobre isso. Não ia ter imunidade pra ele na votação. É isso que eu entendi. Aí o WL, se ele tivesse perdido a prova, ele ia pra roça. Aí a Nádia, mas tô falando quando houve a prova do fazendeiro. O que a Galisteu falou? Ele só ia servir pra desempatar se alguém empatasse. Aí o WL, ela falou que ele não teria imunidade. Mas aí teve a votação. Então, pessoal, o WL começou a refletir ali. Pô, talvez a Galisteu tenha avisado que o André só não ia ter imunidade na prova que aconteceu, mas na votação ele teria. Só que a Nádia, ela crava aqui que a Galisteu disse que o André não teria imunidade em geral. E realmente, pessoal, a Nádia está certa. A Galisteu tinha avisado antes da prova do fazendeiro ser realizada que o André não teria nenhuma imunidade. O que o último dono do chapéu não tem é imunidade e também não indica ninguém pra roça. Essas foram palavras da Galisteu e tem inclusive um post da própria Record no perfil oficial de A Fazenda. Último fazendeiro de A Fazenda 15 não terá imunidade, entenda. Então tava bem claro que o André não deveria ter imunidade. Mas por que a Record fez isso? E, obviamente, a Nádia tá reclamando disso porque ela acha que o André foi protegido. A verdade, pessoal, é que nós sabemos que tem uma preferência da produção pela Nádia, né? E isso já ficou bem claro. Já foi cancelada uma roça em que ela estava ali. A roça, quando houve a expulsão da Raquel, né? Que não deveria ter sido cancelada, mas foi. E naquela roça, a Nádia sairia do programa. A exemplo de que a produção não precisava cancelar aquela roça é porque quando o Lucas desistiu, a roça não foi cancelada, né? A roça da semana. Então, especificamente na roça em que a Nádia iria sair do programa, foi cancelada porque a Raquel foi expulsa. E na roça anterior, não preciso nem falar que teve um resultado muito polêmico, onde a Nádia ficou. Porém, pessoal, acontece que todas as parciais, todas as enquetes mostravam uma eliminação da Nádia. Eu não acho que a Record foi lá e modificou o resultado, mas eu acho que eles fizeram um vista grossa para robôs. E agora, por que o André foi imunizado? Sendo que a Galisteu tinha avisado que o último fazendeiro da edição não teria imunidade nenhuma. Bom, acabou que o Chay foi o mais votado da casa, com 4 votos. E poderia ser que o André acabasse sendo mais votado se ele estivesse na votação. Poderia ser que os crias fossem em cima do André, o Chay mesmo em cima do André, a Nádia com certeza iria. O André poderia sentar ali no banquinho, sim. Mas vejam só como que a roça foi formada, meus amigos. Nós temos lá Jaqueline, Márcia Fu, Nádia, WL e Chay. 2 serão eliminados. Imaginem que estivesse André no lugar do Chay. Aí, claro que nós já teríamos a Jaque e o André sendo os 2 mais votados. E em terceiro, a Nádia teria que disputar com a Márcia Fu. Muito provavelmente a Nádia teria menos porcentagem que a Márcia Fu. Então se o André tivesse nessa roça, assim, já seria quase que certa a eliminação da Nádia. Porque seriam os 3 favoritos do programa contra ela. Só que em uma configuração onde se tem WL e Chay, esses 2 muito provavelmente serão menos votados que a Nádia e ela conseguirá se salvar. Mas se o André tivesse nessa roça, muito provavelmente a Nádia seria eliminada. Então, pasmem, porque o André ter sido imune nessa votação não foi pra proteger ele, e sim pra proteger a Nádia. E ela mesma tá reclamando disso porque ela percebeu. Imagina a gente aqui fora que tá assistindo, né? Gente, pra mim ficou muito claro isso, que foi pra proteger a Nádia, porque não fazia o menor sentido o André ter sido imune. Pra mim isso daí foi pra não acabar atrapalhando a Nádia nessa votação, porque a Nádia muito provavelmente seria eliminada caso o André estivesse aí. Bom, vão me dizendo se vocês tiveram essa mesma percepção que eu. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, eu voltarei aqui com novas informações. Até uma próxima e tchau!